Queridos, a paz do Senhor, podeis tomar assento. Eu quero dizer que o meu coração ele está cheio de alegria e também de gratidão ao Senhor nosso Deus por esta noite festiva, esta noite que marca o nosso Haddad em Catanduvas com a sexta formatura, e podemos dizer todos juntos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero agradecer a toda a diretoria do Haddad, na pessoa do coordenador, irmão Daniel Pellicer. Também agradecer a todo o corpo docente, que incansavelmente, todas as segundas-feiras, estão em salas de aulas, ministrando aos nossos Haddads. Sabemos que o Haddad é civismo e espiritualidade. Agradecer também o pessoal da Grupa, agradecer os pais, agradecer todas as entidades que já foram citadas aqui esta noite, pela cooperação, pelo apoio a esse trabalho que é tão importante. Agradecer as autoridades municipais aqui presentes. Também agradecer todos os coordenadores, líderes de outras localidades que vêm prestigiar esta formatura. Queridos, vamos à Bíblia. Salmos 139, versículos 13 até o versículo 18. Se não for pedir demais, eu gostaria que você se colocasse de pé mais uma vez. São 150 salmos. Alguns salmos são de Davi. A exemplo, Salmo 139. A partir do versículo 13, diz assim: Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras. Olha só, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Amém? Podeis tomar assento. O Salmo 139, ele é uma oração particular. Ele é uma oração pessoal de Davi. Davi reconhece sua identidade pessoal. E esse reconhecimento tem como base a criação divina.
Para Davi não há dúvidas de que a sua existência é fruto da mente de Deus. Portanto, a grande tensão da existência humana ao longo das eras é a desconstrução da sua identidade como imagem e semelhança de Deus. É a negação de que somos frutos de uma mente pensante, de alguém que teve um propósito e levou seu propósito a efeito. Na antiguidade, os povos primitivos adoravam fenômenos da natureza. Adoravam o sol, a lua, as estrelas, a tempestade, os vulcões. Haviam deuses da caça, da guerra, das florestas, dos mares, dos oceanos, deuses das montanhas. Haviam também deuses da chuva, deuses das colheitas, da fertilidade. E essa ideia ainda existe como resíduo de uma espiritualidade desconstruída e invertida. Com o iluminismo no século XVII, século XVIII, as pessoas passaram a reverenciarem ideias, ou seja, ideologias. Surgiu então a religião do naturalismo, o naturalismo científico, cuja origem de tudo está na matéria. E isso é um conceito paganismo. O ditador da União Soviética, Joseph Stalin, foi formado em um ambiente religioso e chegou a estudar para ser sacerdote da Igreja Ortodoxa. No entanto, ao adotar uma visão materialista e antiteísta, e alguns dizem com base no livro da evolução das espécies, ele acabou por se tornar um instrumento de um sistema ateu e totalitário, que perseguiu a fé e tirou a vida de milhões de pessoas. Existe hoje o culto ao ambientalismo. É a ideologia da criação sacralizada, sem a referência de um Deus criador. Temos o animalismo, o veganismo e tantos outros cultos estranhos. E eu não quero ser radical, mas essas são verdades pontuais da nossa geração. É a hipocrisia de uma geração que mata o bebê no ventre da sua mãe. Mas dizem, precisamos salvar o filhote do pinguim. Ame a humanidade, mas odeie o seu vizinho ou quem pensa diferente de você. Hoje é chamado de amor a promiscuidade, a perversão sexual, os sentimentos sem responsabilidades. Existe hoje o culto ao individualismo, a autonomia absoluta, é o homo Deus, o homem no centro de tudo. E é por isso que o homem mergulha-se em crises e mais crises, porque o homem por si só, ele não consegue chegar a lugar nenhum. O resultado disso é o homem pairando sobre as verdades da vida
sem o mapa da onde pode chegar e por vezes da onde está. O que falar da secularização, a perda da centralidade da religião na vida pública, na vida privada, que tem levado o homem a se sentir vazio e sem propósito. Isso é chamado de niilismo, é a ideia de que não existe sentido, não existe valor, propósitos, objetivos em absoluto, enquanto eu estou vivo. Estou aqui por estar. Preciso administrar as minhas ansiedades, as minhas angústias, o vazio latente na minha alma. Como disse o poeta, sentado em algum lugar, vendo o tempo passar, esperando a morte chegar. Queridos, segue uma referência do transcendental, sem a referência do divino, tudo fica mais difícil. Filósofos como Nietzsche já previam isso, e eles disseram: ao morrer Deus na cultura, não surge automaticamente um substituto para dar coerência existencial ao homem. Nietzsche, ele observou que a Europa moderna havia deixado de acreditar nos valores cristãos. Ele percebeu que a Europa moderna havia desprezado as Escrituras, muito embora carregasse traços de que acreditasse, mas não era mais uma verdade latente em seus corações, a ponto de moldar pensamentos, sentimentos e atitudes. Ou seja, a ciência substituiu explicações religiosas que somente a Bíblia pode dar. A moral cristã perdeu a sua autoridade. A sociedade já não fundamentava mais a sua vida pela fé em Deus. A fé deixou de ser o centro da cultura. Para Nietzsche, tirando Deus da cultura, morrem os valores absolutos. Morre o sentido e objetivo da vida. Morre a moral tradicional cristã. Morre a ideia de uma verdade eterna. E o homem se estabelece com a sensação de que nada tem sentido ou fundamento em sua própria existência. A questão é, e isso pausado por Nietzsche, a vida só tem um fundamento, só tem objetivos a serem alcançados se houver a realidade, uma conexão com Deus. Nietzsche não era a favor de tirar Deus, porque, muito embora ele fosse ateu, ele não era um militante ateu moderno, como a gente vê hoje por aí. Ele acreditava que Deus já não fazia sentido para a cultura, e queria que a humanidade tivesse coragem de assumir isso. Ou seja, já que vocês acham que há autossuficiência na intelectualidade, no poder de fazer, nos conceitos aderindo da filosofia, então é necessário que vocês se resolvam com a frieza da alma.
com as perguntas sem respostas. Muito embora sendo ele um ateu e perdido em seus pensamentos e conclusões, Nietzsche falou verdades que se fundamentam nas Escrituras. Ele disse que a Europa e logo o mundo ocidental estava caminhando para, observe bem, crise espiritual, perda de propósito, relativismo extremo, confusão moral, culturas sem direção e um vazio profundo existencial. Ele dizia com consciência: diante desta realidade, vem primeiro o caos, depois talvez algo novo, porque ele acreditava que somente um novo homem excepcional poderia substituir Deus. Pobre Nietzsche. Ele sabia que seria uma época de sofrimento, confusão e perda. Mas infelizmente Nietzsche morreu em 25 de agosto de 1900, aos 55 anos de idade. Sua morte foi o fim de um longo processo de colapso físico e mental, que durou longos 11 anos. Foram 11 anos praticamente sem consciência, incapaz de escrever ou filosofar. Vivia num estado de debilidade mental profunda. Sabe por quê? Porque sem uma referência divina transcendental, tudo fica mais difícil. Infelizmente, pontuou a história, os valores desse processo de mudança cultural, mas morreu na sua ilusão, na sua loucura espiritual. Queridos, o homem precisa voltar à sua origem. O homem precisa acreditar de que há uma mente inteligente por trás de tudo que se vê. O homem precisa voltar à sua origem, e essa é a chave da cura para a sua crise existencial. Deus não está perdido na eternidade, dentro de um laboratório, fazendo experimentos com a vida, para ver aonde vai chegar. Deus está no controle da história. Deus já deu a sentença sobre o futuro. Você leu comigo, Davi está muito certo da sua filiação. Davi está muito certo da sua fé em um Deus que é Criador, que é a referência para a sua existência. E ele vai dizer que há um livro escrito por esse Deus. Não é acidente de percurso, é propósito estabelecido. Coloque a mão sobre o seu coração se você puder. Feche os teus olhos neste momento e reflita nessa verdade. Há um Deus por trás de qualquer cenário. Há um Deus por trás das cortinas. Há um Deus que te deu a possibilidade de vir à vida. Há um Deus que te deu a possibilidade de estar aqui esta noite. Volte-se em referência a este Deus. Ele tem um plano estabelecido sobre você. Ele tem um propósito estabelecido sobre você. Você não é acidente cósmico, acidente de um relacionamento amoroso. Você está aí porque simplesmente Deus quis que você estivesse. O que o homem precisa fazer é assumir a sua dependência e filiação em Deus. Eu vou repetir e aqui eu encerro. O homem precisa assumir a sua dependência e a sua filiação em Deus. Esta é a base para que a vida tenha sentido. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criaram. Você é imagem de Deus.
Eu vou repetir e vou falar para estes à minha direita: você é a imagem de Deus. Ei, acredite, você é a imagem de Deus, você é a criação de Deus, você não está ao léu da sorte, você não está caminhando por caminhar, não sabendo aonde vai chegar. Há um propósito divino estabelecido sobre você, e é nessa base de filiação que vai nascer o verdadeiro você. Então jogue nessa noite, jogue fora todas as referências que não condizem com o verdadeiro você. Essa filiação nasce o verdadeiro você. Logo, os propósitos de Deus para com sua vida. A Bíblia fala que Deus deu aos homens dons naturais, dons espirituais, dons ministeriais. Ninguém que aqui está pode dizer: eu vim ao mundo simplesmente por vir. Alguém diz que há 2 dias especiais na vida do homem: primeiro dia que ele nasce, segundo dia que ele descobriu o porquê nasceu. Você é provido por Deus com dons, com talentos. Sabe, queridos, enquanto houver o homem na terra, haverá solução para as mazelas e desencontros humanos. Enquanto houver ser humano sobre a terra, haverá soluções para os problemas do homem. Há algum tempo atrás se pensava sobre a falta de água, logo já se pensava na água salgada do mar. Hoje não é mais novidade. Você é criatura de Deus, você carrega o DNA do seu Pai. Estou encerrando, escute. É nessa base de filiação que vai nascer o amor próprio, a sua autoestima. Eu vou repetir de novo, olha aqui para minha mão, olhe para cá. É nessa filiação que vai nascer o amor próprio. É nessa filiação que vai nascer a autoestima. E ninguém vai desconstruir quem você é de fato. O amor próprio, a autoestima não é narcisismo. Narcisismo é a falta de amor, é a carência de alguém que não foi celebrado em casa, e tantas outras distorções da alma. Você precisa amar-se a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo, e isso só é possível a partir do momento que a gente dá meia volta a volver e nós voltamos à nossa origem, assumimos a nossa filiação a um Deus no mais alto de todos os céus, e Ele se assenta num trono e rege todas as coisas com cetro de equidade. Ele é maior do que o sol, maior do que a lua, maior do que as estrelas. Ele é maior do que o sistema planetário. Ele é maior do que o diabo. Ele é maior do que a secretaria do inferno. Ele é maior do que as suas mazelas. Ele é maior do que a depressão, a opressão, a supressão. Ele é maior do que os seus conflitos. Ele é maior do que as suas crises existenciais. Ele é maior do que a própria história, e Ele está aqui esta noite. Se você crê, fica de pé, e eu quero orar por você. O apóstolo Tiago, ele nos deixa um conselho quanto a isso. Ele diz assim: aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós outros. Ele diz: aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. O que o homem precisa fazer é aproximar-se de Deus. Escute, nós vivemos numa correria frenética. A gente não tem mais tempo para nada. O homem corre atrás da máquina, atrás do tempo, e se
perde no seu relacionamento para com Deus. Quantos estão aí? Nós colocamos como objetivos e mais objetivos o alcançar, o chegar lá, e nos esquecemos do relacionamento íntimo particular com Deus. Tiago diz: aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. É você que dá o primeiro passo e Deus dará um outro em sua direção. Quem sabe você veio aqui esta noite em meio a pensamentos vazios, frívolos, sem esperança. Quem sabe você veio aqui esta noite em meio a um coração palpitando, com desilusões, desencontros, aflições, amarguras, desesperança, desejo de morte. Ou você está no ambiente onde há uma ativação da presença deste Deus. Ele é o seu Criador, Ele é o seu Pai. Assuma a sua filiação nesta noite, assuma a sua paternidade nesta noite, viva com Ele. Feche os teus olhos, comece a orar. O que é oração, pastor? A oração é a abertura da alma, do coração, é a expressão do coração com aquilo que eu estou sentindo e desejo falar para Deus. Ore neste momento, vai orando, diga: eu quero lhe encontrar, eu quero lhe encontrar. Diga para Ele: eu estou dando o meu primeiro passo. Ou nós precisamos aceitá-lo como Senhor, como Salvador, como o Supremo, aquele que dita as ordens da nossa vivência. Ou levante agora a sua mão direita, se você puder. Grandioso Deus, na sua presença nós nos encontramos nesta linda noite de sábado. O salmista Davi tinha certeza da sua paternidade. Davi tinha certeza da sua filiação. Davi não estava perdido concernente aos seus pensamentos, sentimentos. Ao respirar, ao ter o fôlego da vida, porque ele sabia que a base de tudo é o Senhor. Neste momento eu oro por essa multidão aqui reunida. O Senhor conhece o pensamento e o sentimento de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa. Senhor, venha de encontro agora. Traz ao coração dele ou dela algo que nunca sentiram. O seu Espírito é que convence o homem da justiça, do pecado. Convence agora, convence agora. Oh, essa pessoa que vive, Senhor, com desejo de morte, traz o sentimento da vida a partir de agora. Essa pessoa que chegou aqui com enfermidades, eu declaro curas, as mais diversas curas nesse ambiente, em nome de Jesus. E eu declaro salvação eterna. Salvação eterna, que mentes se abram para conhecer o seu plano redentor, o seu plano salvífico.